né, que tem novos capítulos. A conversa do Ancelotti, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Tem algumas situações aqui. Primeiro, o jogador tem interesse de deixar o Flamengo, tá? Mas ele, em um outro momento, quando ele foi para o Olympique, ele não queria ir. E o Flamengo precisava do dinheiro e ele abriu mão e ele acabou saindo. Dessa vez, o pai do jogador estava buscando, o Carlos Leite também buscando o negócio, eles estavam interessados, mas o Flamengo também não é ingênuo. Quando o Flamengo bota a multa 25 milhões de euros, e a informação exclusiva nossa aqui da Placar, não era 200 milhões, como trouxeram. A multa do Gerson estava em 70 milhões de euros. E ela baixou para 40. Depois ela baixou para 25. Essa foi a informação que o José Boto passou para a gente. Conversei com ele ontem à noite e ele passou essa informação para a gente. Que baixou para 25, mas de 70 inicial para 25. Tá? Então não foram 200 milhões de euros. Agora, a situação é a seguinte. O Zenit, mais uma vez, né, desestabilizar o Flamengo. Já teve aquela situação que brincaram, até zoaram. Eu tenho, você não tem. Não sei se vocês se lembram, né, do anúncio deles ali no Twitter, que não iam vender mais o jogador, quando o Claudinho estava tudo acertado com o Flamengo. Então já zoaram o Flamengo várias vezes, já assediaram os jogadores do Flamengo várias vezes, e mais uma vez eles conseguem estabilizar o Flamengo. Conseguiram. Se eles queriam desestabilizar o Flamengo, a situação do Gerson, tal, deixar uma situação desconfortável, eles conseguiram. O Flamengo, a gente vê hoje a situação, inclusive fonte ligada à diretoria falando que ficou insustentável a situação entre o jogador e a diretoria. A torcida também, já falando que se ele aceitar ir para o Zenit, que ele não precisa nem viajar para os Estados Unidos. Então os torcedores também revoltados. Ficou uma situação muito ruim do Gerson dessa vez, com a torcida do Flamengo e com a diretoria. Então eu ouvi da diretoria ontem fala para mim o seguinte: olha, é melhor que chegue a proposta. É melhor que o Zenit pague a multa. É melhor que o Zenit pague a multa. Nesse momento, com tudo que aconteceu, é melhor que pague a multa e ele vai embora, porque ficou um clima muito ruim. E aí, o jornal O Globo, mais cedo, trouxe que ainda tem aquela questão geopolítica, de sanções e tudo mais, que a Rússia não consegue fazer o pagamento dessa multa do Gerson, né, o Zenit, por serem proibidos de fazer transferências internacionais. Essa informação saiu mais cedo no Globo. Não tive essa confirmação, até agora ninguém me falou se realmente isso está acontecendo, mas o Flamengo, o Flamengo, é que até o momento ninguém avisou, tá? Ao contrário de informações que saíram que o Flamengo teria sido avisado que o Zenit ia fazer o pagamento da multa, o que o Flamengo fala é que gente próxima do Gerson falou que o Zenit ia pagar a multa. O Zenit mesmo não comunicou o Flamengo oficialmente. E o Zenit até o momento não pagou nada. Se isso que a gente sabe que está acontecendo lá, inclusive o Fabiano Bandeira pode explicar para a gente aí, pode conversar com a galera e contar para a galera como é que foi a questão do Wendel, porque o Wendel deixou de vir para o Botafogo por causa dessas sanções aí. Exatamente. Né? Então, ela não é unilateral. Ô, Bandeira, é uma sanção que vale para os dois lados. Exatamente. Né? E as pessoas não entenderam. Falava-se que era só para time liderado por americanos, né? Que o dono fosse americano, e o que saiu hoje é que não é nada disso, é que na verdade eles estão impossibilitados de fazer transferências internacionais. Então, Bandeira, eu sei que você tem aí o domínio desse assunto também, procede, né? Tem alguma coisa, uma situação estranha acontecendo com o futebol russo, né? Exatamente, as sanções são crescentes, então as pessoas acreditam que começou uma sanção em 2022, e aí só foram sancionados naquela época alguns clubes ou algumas pessoas, e não tem outras que serão sancionadas, outros clubes, outras instituições. Isso não é verdade, vão entrando instituições na lista de sanção lá na Rússia. O Textor, claro, tem um nome maior, é norte-americano, tudo aquilo, e aí ficou muito visível no caso do Botafogo, só que tem muita coisa que não está detalhada. E, por exemplo, o Botafogo chegou a negociar com o Dinamo de Moscou para trazer o Bitelo no início do ano. Teria dificuldade também, porque o Dinamo de Moscou também está sancionado. O Zenit, além do clube estar sancionado, tem dirigente com nome na lista, assim, realmente pessoa física, então é uma dificuldade muito grande. E como o Paparazzo sabe, já é difícil negociar com os russos normalmente, e aí parece, isso aí tem que ser confirmado, que tem realmente gente lá na Rússia não informando tudo nas negociações, porque eles acreditam que em algum momento eles vão conseguir pagar ou receber.
Então tem gente lá omitindo informação, em alguns casos, em negociações de jogadores. Às vezes eles querem vender, e aí acreditam que vão poder vender em algum momento, não estão conseguindo, e às vezes vão querer comprar e também podem não conseguir. É muita coisa nebulosa, é até difícil você chegar aqui e dar um furo de informação em cima disso, mas que realmente há algo importante, diferente acontecendo lá no futebol russo, por conta das sanções, isso aí não tem dúvida alguma. E a gente tem a situação, então, o Ilan, ainda do Ancelotti, para falar sobre essa questão do Gerson, mas eu acho importante que a gente diga que não tem. Cara, o Flamengo não passa informação sobre essa questão da sanção. O que o Flamengo. Eu fui procurar gente do Flamengo, porque você sabe que a gente tenta apurar ao máximo, e sabe o que os dirigentes do Flamengo falam? E fala, nossa, a gente não tem que estar preocupado com isso, não. Isso aí é quem está querendo pagar a multa que tem que resolver. E também não tem ninguém lá do Zenit informando a gente. Os caras estão cagando e andando pra gente. Olha que loucura. Então, se eles jogam isso, criam essa crise no Flamengo, mais uma vez, que o Zenit não é a primeira vez que faz isso com o Flamengo, criam essa crise no Flamengo e, se não pagarem a multa, eles também não devem satisfação nenhuma. Eles devem satisfação ao staff do jogador, que se vazar alguma coisa agora vai ser porque chegou no staff do jogador, porque o Zenit mesmo não vai se pronunciar. E o pior é o momento, né, Papa? O momento que faz isso às vésperas da Copa do Mundo. Eles não se pronunciaram no caso do Botafogo também, não. Não. Eles só confirmaram, o Botafogo soltou a nota, eles confirmaram. O erro das duas instituições foi não ter informado ao jogador antes. Botafogo e o Zenit informaram para as redes sociais e o Wendel ficou sabendo pela mídia também, muito em cima. E aí foi um erro gritante com o atleta. Mas eles não se pronunciaram mais que isso e teve dificuldade sim no entendimento ali na conversa. Mas a sensação que dá é que eles vão direto no jogador, ou negociam com o jogador e, de uma certa maneira, excluem o clube. Para comprar, sim. E aí o jogador se interessa, claro, se tem uma boa proposta ali, cria um mal-estar, cria, às vezes até como o Papa falou do Gerson, uma vontade de sair, um desejo de sair, só que não consegue concretizar a negociação e fica no meio do caminho. Fica ruim para o jogador, fica ruim para o clube, para o Zenit talvez nem tanto, né? Porque tá lá, tá mais distante, acaba não negociando e vai botar a culpa na sanção, né? Então, mas... é algo realmente complexo, né? Que a gente está vendo de maneira geral. Aconteceu com o Botafogo, agora com o Flamengo, e não define nada, né? E fica nessa situação. A questão é a seguinte: é do jogo, né? Porque se o clube já sabe qual é o valor da multa rescisória, 25 milhões de euros. E eles sabem, a gente tem o dinheiro, a gente está disposto a pagar. Então, assim, a questão o Flamengo não é inocente, né? O Flamengo já botou essa multa aí, 25 milhões de euros, sabia que tinha alguém que ia pagar. Já foi negociado ali. Mas a questão com o clube não há o que resolver. Então, o Zenit é o seguinte: custa 25, a gente tem o dinheiro, a gente quer pagar. Vamos falar com o jogador direto. Se ele topar, a gente vai pagar o valor lá e acabou. É isso, né? Os caras queriam pagar parcelado. Essa movimentação de botar 25 milhões de euros do Flamengo foi uma artimanha para tentar forçar eles a pagar à vista, Ilan. Mas enfim, vão pagar à vista, né? A multa agora é de 25. Eles conseguirem pagar, né? Normalmente a multa é colocada para ninguém pagar, né? Exatamente. As multas são colocadas muito acima, normalmente, exatamente para não serem pagas, para serem negociadas. Quando você bota muito abaixo, normalmente já é no acordo com o jogador para, beleza, se chegar nesse valor a gente vai liberar, não tem nem o que fazer, né? Beleza, tá aqui, só pagar e vai embora. Né? Agora, a questão é a seguinte também, né? O Flamengo vai perder tecnicamente com a saída do Gerson, é óbvio. O Gerson e o pai dele, a gente não pode falar, é o pai do Gerson. O Gerson tá junto. Não tem como separar uma coisa da outra. Ele não é criança. Né? O Gerson e o pai estão criando um mal-estar no Flamengo. Não tem ninguém ingênuo na história. Não tem ninguém ingênuo na história. Mas, entretanto, tudo isso dito, em termos de número, em termos de idade, do contexto todo, não chega a ser uma venda ruim, né? 25 milhões de euros para um jogador que acabou de fazer 28 anos, faz 29 ano que vem. Seleção brasileira, titular e tal. Mas quem é que paga os 25 milhões de euros um jogador de quase 29 anos? Então, assim, né? Tem vários lados nessa questão. Não parece, no fim das contas, é ruim tecnicamente para o Flamengo. Mas é o único lado ruim para o Flamengo. É esse aí. Porque de resto é bom para todo mundo. O Gerson quer ir embora, vai ganhar uma grana. Agora, talvez não venda depois. Se não vender agora, dificilmente. A grande questão é você repor o Gerson. A escala do Flamengo gastar mais, esse que talvez seja o ponto. A escala do Flamengo gastar mais para tentar uma reposição para o Gerson. Mas será? Porque o Gerson não está bem, né? O Gerson também não está bem nesse momento, né, Papa? Já está meio... tá oscilando para baixo, né? Não, ele tá melhorando como volante, na nova função de volante, ele tá melhorando. Eu achei que ele tá melhorando bem. E ele faz mais de uma função, é um cara, eu acho o Gerson muito útil assim pro Flamengo, já jogou mais centralizado à frente, já jogou como volante, já jogou aberto na direita. Eu acho que o Gerson é um impacto muito grande pro Flamengo. E como o Flamengo não tem essa dependência financeira,
Talvez fosse o caso de outro clube, essa dependência financeira, fala, pô, beleza, a gente tem bom. que vender por um valor desse. No caso do Flamengo, que Não é mais venderia. estável, não venderia, não era uma necessidade. Mas já era, tá? A multa lá. mas- Mas Exatamente. tem Um aquela, abraço. aquela meta a ser batida por Mas temporada eu tô achando que o gato subiu no né? telhado, Do hein? orçamento. Subiu no telhado, gato? Como assim, Papa? Eu tô achando que o A gato negociação? subiu no telhado. Não vai rolar? Vocês não conhecem a piada do gato subir no telhado? Conhecemos, Sim, mas por claro. quê? Não vai rolar por quê? Eu acho que o gato subiu no telhado, não vai mais rolar. É Eu porque acho. a questão aí Por é causa que o do Papa Ancelotti? começou a falar do Zenit. Eu acho condição que ele vai pagar pela pesar. Eu acho que sanção. ele vai querer agora. O Gerson vai querer agora ficar também bem com a torcida. Fala, não, eu decidi, é melhor ficar aqui. Será? Vamos ver o que o Ancelotti falou? Temos a coletiva do Ancelotti Vamos. falando sobre a conversa dele com o Gerson. O Ancelotti na coletiva foi perguntado. E para entendedor, né, Ilan, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Ele foi perguntado se ele conversou ou se isso aí pesaria, né, pro Gerson em futuras convocações, em seleção, enfim, situação do Gerson que está na seleção lá, né, sob o comando do Ancelotti nesse momento. Olha o que disse o comandante atual da seleção brasileira. Vamos lá. Sí, hemos hablado de este tema, he hablado con él y obviamente es una decisión absolutamente personal que no afecta a las decisiones que nosotros vamos a tomar cuando empezará el Mundial. Obviamente hay campeonatos que son más exigentes que otros, pero lo que tenemos que mirar nosotros es que lo vamos a hacer en todo este año, evaluar la condición de los jugadores antes del Mundial, sea lo que sea el campeonato. Si él va a jugar a Rusia, lo evaluaremos en el campeonato de Rusia, como intentaremos de evaluar todos los jugadores que están en todos los campeonatos, y que son muchos, son muchísimos. Hay una lista muy larga de jugadores muy buenos de Brasil, y lo que haremos, el trabajo que haremos es de mirar a todos los jugadores, porque todos pueden ser protagonistas en el Mundial de 2026. Eu só não achei que ele fechou porta pro Gerson, não. Me pareceu até meio assoprar. Soprar depois de uma mordidinha, falou, ó, tem muita gente, tá? Mas ele no início falou o seguinte, não tem problema, é uma decisão pessoal dele, não vai impactar nas minhas escolhas pro Mundial. Ele fala assim, cara. Ele dá. Como? Não, ele fala o seguinte, se ele vai jogar, ele fala se ele vai jogar na Rússia, eu vou assistir o campeonato russo. Ele fala isso, né? É claro que alguns campeonatos têm menos competição. Ele falou isso. Campeonatos mais tem alguns campeonatos que não são tão fortes. Mas eu não achei ele claro não sobre isso não, vai Papa. se esconder lá, dessa forma, vai se esconder lá. Olha o Luiz Henrique, olha o Claudinho, olha o Wendel, ninguém não falou isso. Tá, mas ele não falou. Isso é o que a gente acha. Bom entendedor, minha palavra baixa. Isso é o que a gente acha, mas ele não deu pista, na minha opinião, tá? Prestei muita atenção no que ele falou. Ele pode até no íntimo dele não estar sendo sincero em relação ao que ele falou. Mas o que ele falou, o que ele disse foi o seguinte, não vai impactar. Foi o que ele disse. Que vai tentar acompanhar tudo. Eu entendi também. Só que ele deixa claro que tem campeonatos mais fortes que os outros. E ele pode ter falado isso pro Gerson. Ele pode ter falado, Gerson, ó. Mas lá você vai se afastar. Também não é um campeonato de topo de ponta. Então, se ele tivesse saindo de uma Premier League indo pra Rússia, é diferente. Tudo bem. Ela falou, beleza, vai cair o nível aqui. Eu acho que talvez o maior risco pro Gerson em relação à seleção brasileira e Ancelotti é a questão de adaptação. De você chegar num clube novo, talvez você não ser tão utilizado logo assim que chega. E aí você tem um período muito curto para a Copa do Mundo e ele acabar perdendo um pouquinho desse time, porque não é uma posição garantida, não é um cara imprescindível hoje na seleção brasileira. Então, se ele perder um pouquinho de espaço indo para a Rússia, isso pode ter um peso para ele. Agora, não acho que só pelo fato de estar na Rússia, tem o fator do Luiz Henrique, mas até o Rodrigo Caetano falou sobre isso. Nino e Luiz Henrique, os dois eram chamados para a seleção, então os dois mas aí você tem o Estevão, que está ali, você tem o Estevão e Rafinha, que são dois jogadores canhotos também, que costumam jogar mais pela direita, se bem que o Rafinha joga por dentro, mas você tem outras opções ali que o Luiz Henrique também não era o cara... tanto quanto o Luiz Henrique até agora. Sim, mas aí é aquilo, você vai para um outro mercado, você sai um pouquinho do holofote, você precisa de uma adaptação, você talvez não se destaque tanto inicialmente quando chega, é um risco, independente de Rússia ou não, poderia ser até para outro mercado. Agora, com o Luiz Henrique, o Wendel, Nino, Gerson, vão ter que começar a olhar o campeonato russo. Sim, pois é. Tem muito jogador brasileiro de alto nível na Rússia, onde tem vários times grandes também. O campeonato russo não é uma O Wendel é Zenit também, não é né? uma várzea completa. O Wendel São 4 no Zenit agora, se o Gerson for. Agora, Papa, quero te perguntar o seguinte, você falou, acho que o gato subiu no telhado.
Mas tem clima ainda para ele ficar? E outra pergunta eu vou fazer junto. Não, que é eu do já falei que ficou mas estranho o clima. Do mesmo assunto, tá? E se ele for, vamos dizer que não, tá confirmado, ele vai. Tem clima real para ele jogar o Mundial de Clubes pelo Flamengo? Você acha que há dúvida se ele vai jogar ainda pelo Flamengo, mesmo que esteja negociado? Olha, dentro do Flamengo, na direção, as pessoas já sabem que a torcida está dividida, mais do que dividida com relação a ele. A maioria, eu fiz enquete no meu canal, 70% não quer que, se ele for vendido, no caso vendido, se eles pagarem a multa, né, e ele confirmar, ele aceitar, tchau. 70% Tchau, né? não quer nem que o Mundial, cara. Dá entendeu? Pra entender, né? Fica um clima muito estranho mesmo. Fica um clima muito estranho. Mas mais pela forma, né? Pela forma, exatamente. Pela forma de sair, né? Talvez... Exatamente. É ele que tá forçando a sair. Talvez tá o torcedor achando uma ingratidão, talvez, do Gerson. Eu não sei, eu tenho um pouco de receio de botar esse peso assim em cima do jogador, porque como a gente falava, né, o próprio Flamengo, quando faz a renovação de contrato e abaixa a multa dele, já era algo meio que combinado, né? Talvez até tivesse a possibilidade de o Gerson ter saído antes. Se bobear, o Gerson teria saído antes se não tivesse esse acordo. Enfim, eu acho meio pesado, porque eu acho o Gerson uma baita referência desse time do Flamengo dentro de campo. Ganhou uma liderança que ele não tinha. O Gerson era mais molecão, né? No início da carreira dele. Acho que ganhou corpo dentro do Flamengo, chegou na seleção. Enfim, talvez não seja a melhor forma de sair. Mas não acho que também seja a questão de ingratidão do Gerson, caso ele realmente saia.